Pela primeira vez eles estão juntos, não para orar, não para pregar, não para aconselhar, mas para discutir aqueles assuntos de uma forma que a igreja nunca ousou fazer. Não perca toda sexta, 7h30 da noite, painel, o debate de ministros. Hoje é comum e pelo menos parece ser normal você ir à casa de alguém e encontrar um maço de CD, de DVD, você compra na esquina, paga R$1, dependendo da promoção você pode pagar 50 centavos cada um. Mas a questão é, isso é legal? As pessoas veem apenas como uma quebra da ética, mas isso é uma coisa legal. Hoje é natural você ir na casa de um cristão e ele ter lá uma coleção de DVDs lá, pirateado, que comprou na banquinha do seu Manuel ali na esquina. Irmão Manuel. Detalhe, irmão Manuel, né? Geralmente tem uma pessoa crente lá vendendo. Mas e aí? É pecado? A pessoa só fazer uma cópia para uso próprio é pecado? Então hoje nós vamos debater sobre isso e já vamos ver com o pastor Ailton aí o que ele pensa disso. Eu posso fazer um monte de cópia lá, desde que seja só para o meu uso? Como que é essa questão? Bom, aí a questão é o seguinte, tem a questão ética, como você falou, mas também tem a questão legal. E aí você tem que ver se a Bíblia vai te dar suporte para você bancar a ética que existe sobre o assunto, ou se a Bíblia vai te dar suporte para você bancar a legalidade sobre o assunto. Até pouco tempo atrás não havia lei sobre isso. A lei que foi adaptada para a pirataria, no caso virtual e televisão, é a lei do direito autoral. Você escreve, você tem seus livros, você pega copiar um trecho do seu livro, por exemplo, vender, então eu estou quebrando a lei do direito autoral. Mais recentemente agora, foi que fizeram, em 98, se eu não me falar a memória, criaram uma lei mais específica voltada para direito de produção de equipamento de programa de computador. Mas tanto uma como outra, tanto a lei que garante direito autoral de qualquer obra artística, qualquer conteúdo, seja qual for, e como a lei que garante também o privilégio de venda, de distribuição, etc., do material eletrônico, virtual, as duas, elas têm uma brecha ali bem interessante para ser avaliada. No caso diz o seguinte, você não pode usar aquela obra daquela pessoa, um livro, um disco, um programa de computador, você não pode usar aquilo para gerar recurso, para gerar dinheiro. Então, se por exemplo comprar uma mídia lá, um CD de música, ela vai gravar o CD dela agora, né? Aí o Oswaldo compra o CD dela, e ele faz as cópias e ele vai vender na feira de vinho. Então ele está quebrando uma lei, porque a lei como um todo, não é uma parte da lei que diz que ele não pode comercializar. Agora, se ele fizer 20 cópias e distribuir para os amigos dele de graça, a lei diz que ele pode fazer isso. Então, a legalidade por si só da lei é o que a lei diz. Agora, eu não sei se é ético, é o que a gente vai debater. E quando abaixar filmes? Tem lá um site que você tem os filmes, aí você tem a opção lá de baixar de graça, é claro que a velocidade é menor, você leva até algumas horas para baixar, mas tem lá o que é pago, você baixa em questão de poucos minutos. Esses filmes que são postados na internet, eu não vou fazer cópia para vender e nem quero distribuir para os meus amigos. Eu vou apenas baixar no meu computador para poder assistir depois com a minha família. E tem outra questão também do que é compartilhado. O Ares, Emule, Shareasa, Zar, todos esses programinhas que compartilham. Se eu coloco um filme no meu computador, comprei lá, paguei, comprei nota fiscal, coloquei lá no meu computador. Eu vou compartilhar com alguém se eu tiver esses programas. Então, óbvio que eu vou querer baixar também, compartilhar do que essas pessoas têm. E aí? Essa é uma questão mais ética? Não entra a questão ética? Como que é? Bom,
a Bíblia diz que você não pode roubar nada de ninguém. E a lei brasileira, ela diz em que condições esse tipo de roubo acontece. Então, se eu baixo um programa de compartilhamento qualquer e acesso, coloco um conteúdo na internet, então, se eu comprei o programa, comprei o filme, por exemplo, coloquei no meu computador e compartilhei com outra pessoa, então a lei, nesse caso brasileiro, me dá respaldo para que eu não cometa um tipo de crime, né? Agora, se eu abro uma empresa, igual tem as empresas de compartilhamento online, abro uma empresa, tenho lá um arsenal de filmes, de programas, e você me paga um valor e eu te passo aquele conteúdo maior ou menor velocidade, nesse caso eu estou quebrando o que a lei diz. Eu comprei o produto, se eu paguei a licença do produto para usar, eu estou dentro da lei, tranquilo. Estou pagando lá os direitos para as pessoas que eu comprei. Agora, se eu comprei para o meu usufruto e estou vendendo sem pagar os direitos, eu estou quebrando a lei. O problema é que a gente não sabe desses programas, se eles compraram, se eles piratearam, se eles estão pagando os direitos e não estão. Se estão na internet, que são sites grandes, totalmente grandes, se estão funcionando, tem gente que paga, está lá o tempo todo online, a gente parte do princípio de que os caras estão agindo na legalidade. Não um site qualquer que alguém fez, não um garoto lá no quarto dele que criou um site online e está pirateando alguma coisa. É uma empresa organizada, né? Tem sistema de cartão de débito, cartão de crédito, cartão de débito, você faz o pagamento, tem boleto. Esses caras têm que ser legalizados. Se não está legalizado, uma coisa está errada porque deveria fiscalizar. Igual, por exemplo, a Microsoft, que se preocupa com quem? As empresas, né? O cara tem o cara de uma faculdade, por exemplo, o cara tem 1000 computadores numa faculdade lá. Então a Microsoft vai em cima porque os caras têm que pagar uma licença para cada máquina que foi instalada. Ah, mas eu posso usar um CD? Pode, é um programa, mas você não está comprando CD, você está comprando um conteúdo intelectual que a Microsoft trabalhou durante anos para criar. Então aí você tem que pagar por cada licença. Agora, por exemplo, se eu compro um carro, quantas pessoas não trabalharam e deram sua contribuição intelectual para aquele carro funcionar daquele jeito, para aquele conforto, aquela estabilidade? Aí eu quero emprestar para o Floresval, não posso prestar para ele por quê? O carro é meu, eu paguei o carro. Não, toda vez que eu emprestar para o Floresval, tem que pagar de novo uma parte do carro. A gente não faz isso com bens normais. O problema é que os caras da informática, do meio virtual, dos programas de computadores, estão querendo criar uma lógica financeira que não vai caber em lugar nenhum, por isso que está caindo. Foi o que aconteceu com as gravadoras há um tempo atrás. Antigamente, o artista ficava rico e as gravadoras ficavam bilionárias. Se tinha um artista que ganhava 1 milhão por mês, a gravadora ganhava 10. Hoje a coisa inverteu, então hoje as gravadoras estão quebrando. Eles estão criando outros sistemas para poder bancar os artistas, porque agora não é mais um negócio da China. Antigamente era. Por quê? Porque o mundo as coisas mudaram. Então eles queriam colocar uma lógica que não tem como funcionar hoje, né? Vai pagar cada vez que você pegar meu carro emprestado, você vai pagar lá para a empresa que fez o carro? Não vai. Mas os caras querem que você pague. O cara fez um filme em Hollywood. E cada vez que eu usar aquele filme, eu emprestar para alguém, eu paguei para usar. Mas cada vez que eu empresto para alguém, ele quer que seja pago de novo. Então, a gente tem que reavaliar essa questão. Senão a gente vai ficar fazendo coisas absurdas, tipo achando que a Terra, que o Sol gira em torno da Terra, e não a Terra em torno do Sol. É certo que a lei brasileira não está de acordo não está acompanhando a velocidade que a internet tem alcançado, mesmo porque há 10 anos atrás não se pensava que as coisas chegassem a esse ponto. Mas se formos analisar perto do que gastamos, por exemplo, para poder ter acesso à internet, eu preciso ter um computador e eu pago por ele. E não é um valor muito baixo. E para poder ter acesso à internet, eu tenho que pagar a internet ainda. Tem gastos com o provedor, com a linha que vai fornecer o sinal, tudo. Não seria melhor que se entrasse num consenso e isso fosse totalmente liberado, uma vez que nós estamos falando do programa que você compra, mas hoje o programa para você compartilhar, você já não compra, você vai no Baixa Aqui e ele é de graça, entendeu? Então eu acredito que todos os gastos, os custos que você tem para poder ter acesso com o computador, com a internet, os gastos que você tem, eles já te autorizam, te dão o direito de ter isso. Você deu o exemplo do carro, você paga alto no carro, você já liquidou o valor daquela peça, daquela série, você comprou um carro.
Então você pagou por ele. Então você pode emprestar para quem você quiser. Então se você tem um computador, você paga a internet, por que não você usufruir daquilo que está na rede? E tem mais. Se você não quer que o seu conteúdo seja usado, não compartilha. Entendeu? E a partir do momento que você já vende, que você torna público, porque se você vende um produto, uma obra intelectual, você tornou aquilo público, mesmo com direitos. Mas se você vendeu para alguém, aquela pessoa hoje ela tem a capacidade de reproduzir. Não é como antigamente que você tinha que ter uma empresa que fizesse a reprodução para você. Hoje você tem uma máquina portátil que vai lá e reproduz aquilo. Então, quer dizer, são novos tempos. Então, acredito que a lei ela precisa estar mais aberta e mais suscetível a essa velocidade que a internet está alcançando. Então, por exemplo, se eu vou na internet, baixo um determinado CD e ele não, você sabe que ele não pode estar ali, você acha errado. Mas se eu compro um CD e eu faço cópias desse CD e distribuo para algumas pessoas, mas com algumas músicas apenas, eu estou quebrando essa lei do mesmo jeito? Eu não vendo, eu só fiz uma cópia. Começando de trás para frente, se eu compro um CD com 10 faixas e copio 2, gravo um outro CD, distribuo para um monte de gente, pela lei não estou fazendo nada de errado, desde que seja de graça a distribuição. Se eu cobrar 1 centavo, eu estou cometendo um crime, no caso quebrando a lei do direito autoral, tanto de criação artística como criação, no caso do programa de computador, criação de programa de computador, que é uma lei específica sobre isso. Agora, a primeira parte, você falou aquilo não deveria estar na internet. Por que não? Se o cara comprou e quis botar na internet, a questão é que a gente não sabe se o cara comprou ou não. Mas não tem um princípio lá na Bíblia, quando fala sobre comida, se alguém te convidar para comer na casa dele, você entra, não pergunta o que fizeram com aquela comida. Você só dá graça pela comida e come, Deus vai purificar a comida. Mas a Bíblia diz assim, mas se você souber que aquilo ali passou por algum tipo de ritual, então você nem põe a mão. Quando eu era criança eu não comia os doces de causa do Damião. Hoje eu tenho a vontade de comer os doces de causa do Damião de novo, mas eu não como. Então, agora se eu nem pergunto, se é aquele de causa do Damião, eu nem pergunto. Então o sugestivo é muitas vezes você entrar na internet e não buscar realmente as fontes, fazer o que te convém sem saber a procedência? Não, porque tem fonte que é legal. Como eu falei, tem empresas abertas, funcionando, com registro, com fiscalização, compra os produtos, paga os direitos e põe conteúdo na rede assim, estou te pagando aqui os direitos porque eu vou ganhar dinheiro com isso. Quanto é que você quer para eu poder ganhar dinheiro com isso? Eu quero tanto. Eles compram o conteúdo e pagam mais os direitos autorais por venda. Pagou uma cota para eles, os royalties, seja o que for. Pagou. A partir daí, ele está legalizado, não cai no princípio daí que ele está usando aqui para ganhar dinheiro familista. Não, ele pagou. Não é roubado o produto, ele pagou e ele está autorizado a vender. Então ele põe na rede. Aí estabelece, se você quiser esse conteúdo aqui, você tem que pagar tanto. E o que as pessoas vão pagar para ele vai repassar uma parte para o autor original do conteúdo. Aí tranquilo. O problema é quando você vai na internet, você não sabe quem pagou e quem não pagou. Esse é o problema, né? E isso é obrigação nossa, não tem como a gente saber. Como é que você vai saber se o cara pirateou, se o cara comprou, se o cara compartilhou de alguém? Não tem como saber. Então, eu acho que nesse caso aí vale o princípio bíblico. Graças e não pergunto. Se eu souber que alguma coisa é pirateada, eu não ponho mão. Então, se eu vou lá na Santa Efigênia e vejo o cara vendendo lá no programa, eu fico observando. O cara está vendendo e de olho nas duas esquinas. E eu percebo um certo nervosismo. Por que o cara está nervoso? Daqui a pouco ele liga a polícia, se manda, a polícia vai embora, ele volta. E aí ele diz para mim, quer comprar um CD aqui do programa tal? É evidente que eu não vou comprar na mão dele. Por quê? Porque aí eu vou estar sendo, eu vou cair em outro crime de receptação de produto roubado. O cara cometeu um crime do roubo, seja o que for, e eu, se não me engano, artigo 185 do Código Criminal Brasileiro, que você comprar mercadoria que foi roubada de outro, então é receptação de produto roubado. Aí eu posso encanar e o cara também. Então nesse caso eu não vou comprar. Agora, na internet tem como saber se o cara comprou ou se ele roubou, pirateou, a gente não sabe. Então aí nesse caso aí, se me é suspeito, eu prefiro não pôr a mão. Agora, se está livre de dúvida, não sei nem que sim nem não, e aparentemente está tudo legalzinho, é tudo legalizado no ar, eu não vejo problema em trabalhar em cima disso. E se eu pegar eu estou tendo condições de comprar um CD de jogo,
Eu pegar emprestado com um amigo e eu baixar no PlayStation lá. Isso é legal também. É a história do carro que eu te falei, né? Você não tem carro, eu tenho carro. Você está afim de dar um rolê de carro. Eu te empresto meu carro. Você usou o carro uma semana, 2 semanas. Você vai estar roubando alguma coisa? Não. Porque eu paguei pelo carro. Eu paguei e eu tenho direito de posse daquilo. Então, já que eu tenho direito, eu pensei para você. Então, se eu comprar um CD de jogo e resolvi emprestar para você, você está usando. A diferença é que o carro você devolve. E o CD de jogo você deixa gravado no jogo, você bate no jogo. Então, mas no caso de você pegar esse CD, mas que você não, a pessoa não comprou e você pegou e baixou no PlayStation. Aí sim, aí você sabe que eu não comprei, que eu pirateei o programa. E aí, se mesmo assim ele pega emprestado, aí ele está cometendo um crime de receptação de produto roubado. Aliás, receptação não, ele está sendo coautor comigo do roubo, porque ele não está me pagando, né? Se ele me pagasse, seria receptação de produto roubado. Mas como ele não pagou para mim, eu também não paguei, eu roubei, então ele é coautor comigo, ele é bandido junto comigo, ele é cúmplice. A gente vai puxar a cana junto na cadeia, porque eu roubei, ele roubou junto. Beleza. Eu acho que mais pega no nosso caso não é tanto a legalidade. A lei é bem clara, apesar de ser antiga, ultrapassada, ela é clara, não está dúvida. É mais a questão ética e a questão de você saber que é legal, mas é imoral. Porque nem tudo que é legal é moral, mas tem que fazer uma reavaliação. Então, eu vou ser bem legalista. Eu sei que realmente o negócio foi roubado, mas a maneira como eu estou usando não está fugindo a lei que está escrita aí. O problema dela é ser ultrapassada, você não está cumprindo a realidade. O problema é se os empresários estão se atualizando para ele trabalhar. O problema dele. Bom, mas eu sei que por trás daquilo tem alguém que trabalhou, que precisa de dinheiro, precisa de credibilidade, e o cara está sendo empresário, está crescendo. Então, nesse caso aí, pode ser legal, mas não moral. Nesse caso, então, essa moral é uma moral boa. Moral que eu vou procurar defender. Então, se eu sei que realmente alguma coisa ali prejudicando alguém de forma inadequada e própria, eu acho que eu tenho que posicionar contra, não pela legalidade da coisa, mas pela moralidade do negócio, se está na moralidade correta. Agora, tem coisas que é o contrário, né? Que são coisas imorais que a gente achava que era moral. Como essa história, por exemplo, da gravação do disco. A gente sabe que as gravadoras ficavam milionárias. Cada artista que morreu na miséria, as gravadoras ficavam milionárias. Depois que quebrou esse vínculo, quase que vai ser rapidão. Muita gente agora faz isso independente, tem muito recurso eletrônico até para você fazer em casa, muita gente abre estúdio. Então os caras estão revendo a maneira de trabalhar com isso. Estou dando uma assessoria com um cara com relação ao CD há esses dias, e a gente conversando sobre isso, eu falei, uma sugestão que eu te dou é o seguinte, um dos shows de lançamento, em vez de você cobrar o valor do local que vão esperar o show, ou cobrar ingresso, faz uma coisa diferente. Tipo o que? Faz como se fosse aquele. Você vai no mercado e paga quanto você pesou. O cara vai assistir o show e me paga na saída. Por que ele vai pagar? Como você vai pagar? O cara entra, convidado assiste, se ele gostou, ele compra o CD, eu pago o ingresso. Aí ele pagou o que ele achou correto. Tem bandas que lançam música na internet, você entra no site da banda e você ouve algumas faixas. E o cara pergunta, você gostou dessa banda, dessas músicas novas? Se o cara gostou, ele paga alguns centavos, alguns euros, que ele acha que vale, e ele baixa o conteúdo de uma forma legal. Então, são maneiras novas de não se prender a uma coisa antiga e ao mesmo tempo, também não ter problemas em relação à lei. Uma maneira criativa de viver uma nova realidade. A gente tem uma nova realidade, não adianta querer tapar o sol com a peneira, não adianta querer botar uma lei ou mudar para dentro, porque não vai conseguir fazer isso. As coisas vão continuar acontecendo, vão ficar cada vez mais fácil, cada vez mais gente vai acessar a internet, cada vez mais coisas sendo abertas. Então, eu ficar preso a um legalismo antigo, querendo só eu ganhar dinheiro e mais ninguém, então é na hora de compartilhar. Então, hoje, graças a esse tipo de tecnologia, de inovação tecnológica, então, por exemplo, tem muita gente agora que não consegue sustentar a família com música, por exemplo. Coisa que um tempo atrás não sustentava. O cara cantava a vida inteira, às vezes morria na miséria. O que salvava era um show que o cara fazia. Às vezes vendia milhões e milhões de CDs e morria na miséria. Você ia na casa do cara lá, o cara com CD de platina, CD de ouro na mão dele, mas que país, um barraco. E a gravadora cheia de dinheiro. O cara gravava com show, não sabia gerenciar e perdia aquilo durante o tempo. Então, eu acho que a gente precisa repensar sem se prender a dogmas, né? Pensar de uma maneira aberta, quebrar um paradigma comercial que existia até então. Para a gente não virar moralista, legalista e
ter uma moral sadia. Se é uma coisa que realmente está prejudicando alguém, nesse momento, no contexto atual, a gente não vai fazer. Mas eu não vou ficar preso a uma moral antiga, que realmente está em desuso, que não faz mais sentido. É isso. A questão é estar contextualizado no bom senso. Vai usufruir do que a internet pode proporcionar, mas sem trazer nenhum dano a qualquer um que tenha autoria, que tenha direitos. E é essa a questão. Bom senso, acima de tudo. Pela primeira vez eles estão juntos, não para orar, não para pregar, não para aconselhar, mas para discutir aqueles assuntos de uma forma que a igreja nunca ousou fazer. Não perca toda sexta, 7h30 da noite, painel, o debate de ministros. Thank you.